Inácio, indignado, totalmente constrangido, ele não esperava que, quando começasse essa COP, esse evento flopado que ele ficou anunciando aí durante anos, né, que ia ter a COP aqui no Brasil e tal, justamente coincidindo com essa data, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo arrumaram suas malas lá nos Estados Unidos e foram para casa do presidente Trump, lá naquele resort, Mar-a-Lago, lá na Flórida, nos Estados Unidos, onde está acontecendo um evento gigantesco, né? Uma CEPAC, né, que eles estão fazendo lá, um movimento de conservadores, e o Eduardo Bolsonaro sendo recebido como chefe de Estado, recebido por vários presidentes. O Milei acaba de chegar lá, foi a maior sensação. Não veio aqui na flop furada de Lula, que serve só para ele poder tentar fazer militância política, e o pessoal todo exaltando o Eduardo Bolsonaro lá. Inclusive na casa de Trump. Gente, que fase eles passam. Acharam que ia conseguir fazer todas as atrocidades com o Eduardo Bolsonaro, agora ele vem mostrando justamente, né, a força que a família do presidente Bolsonaro tem. Vai compartilhando esse vídeo, eu vou mostrar tudo aqui, os encontros, o Eduardo Bolsonaro, presidente da Hungria, Milei e tal. Solta o dedinho aí no like, ajuda a engajar aqui, vem fazer parte da nossa família, vamos trazer tudo agora. Gente, eu tô passando aqui, antes de começar, em vários vídeos, esse produto aqui, o Slim Fever. Eu perdi 18 quilos. Devo ter perdido até mais agora, né? Já faz uma semana e meia que eu não vou pesar. Em menos de 2 meses, né? Em um mês eu perdi 10 quilos. Em quase 2 meses agora já foram 18 quilos. A gente às vezes tem aquele hábito, né? Eu coloco sempre às vezes, sobra o negócio do menino, sobra o negócio da esposa, sobra, né, um negócio da esposa, você vai lá e come, né? Eu tinha chegado já a 105 quilos. 105 quilos. Né? Estou mostrando as imagens para vocês aqui, é de meses atrás, tá? E uma seguidora nossa aqui acabou me aconselhando esse produto. Eu entrei em contato com o pessoal, tal, né? E tô colocando aqui à disposição, porque eu tomei, né? Ajudou bastante, principalmente que a gente tem que fazer todo aquele planejamento para emagrecer e tal, às vezes é complicado, correria do dia a dia, me ajudou bastante. Então você que tá precisando aí, né, perder alguns quilinhos ali para ter uma qualidade de vida melhor, nada melhor do que o Slim Fever. Eu tive experiência própria, vocês podem observar, olha só, minha expressão mudou, roupa que já não servia mais. Eu mostrei o exemplo da calça aquele dia, gente, olha essa aqui, também, todas. E essa bermuda também não estava servindo nenhum, não estava servindo. Né? O Slim Fever ajudou bastante, a gente perde medidas aí de maneira rápida, né? Lógico, também a pessoa tem que ter um pouquinho de força de vontade, mas eu tenho certeza que todos vocês aí que têm um objetivo, né, vai ter também. Auxiliou bastante. Quer ter a oportunidade de ter um produto incrível, um pozinho efervescente, só para a gente terminar aqui, você coloca na água, comeu aquela refeição gordurosa, gente, toma, vale muito a pena, realmente é um produto sensacional. Para mim funcionou, eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Às vezes a gente fica numa situação difícil, né? A gente quer emagrecer, muito difícil, esse produto ajuda bastante. Eu costumo dizer, é o Monjaro natural, nada de injeção, essas coisas, nada. Slim Fever vai ajudar você a conseguir perder medidas. Olha só que situação. Esse sujeito é tão nefasto, que lógico, ele solta essas barbaridades, essas idiotices, para poder chamar atenção. Lula defende o fim do uso do petróleo. Olha a conversa desse sujeito aqui. Devia estar bêbado para estar falando isso, né? Petista hospedado num barco de luxo que consome 135 litros de diesel por hora, está falando que ele quer o fim do petróleo. Durante a abertura da cúpula de líderes da Flop 30, começou ontem, né? Uma hipocrisia danada esses elementos aí. Lula disse que precisa acabar com o combustível fóssil. O que esse pelego vai fazer com os caminhões? Vamos supor
que isso jamais vai acontecer. Ele fala isso aí para dizer que ele está cuidando do clima. Mas o que ele ia fazer com os caminhoneiros aqui no Brasil, com vários veículos que tem no mundo inteiro movido a diesel? Essas pessoas iam perder todo o seu investimento? Esse cara não sabe o que ele fala, né? Disse que o país precisa conduzir essa transição com organização e compromisso diante dos desafios. Segundo ele, o reconhecimento global sobre a urgência de abandonar os combustíveis fósseis só ocorreu recentemente depois de 28 conferências sendo mencionado pela primeira vez no documento oficial. Como nenhum idiota, né, que faz essas reuniões de clima aí que nunca resolve absolutamente nada, vejam bem, esses supostos líderes que participam desses eventos aí, eles chegam nos aviões que mais consomem combustíveis no planeta para falar sobre deterioração ambiental. E é sujeito à mesma coisa. Como nunca foi falado, nunca ninguém falou em acabar com o petróleo no mundo, ele falou assim, não, vou abrir com essa, porque aí eu chamo a atenção do mundo, né? Como se ele fosse realmente fazer isso aí que ele está falando, né? Estou convencido de que, apesar das dificuldades, precisamos de mapas para reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar recursos necessários para esses objetivos. O cara estava na pingaiada. É a mesma coisa o STF ontem, né, falando que quer taxar grandes fortunas. Será que eles serão taxados? Porque as grandes fortunas... Gilmar Mendes é milionário. Zanin também. Muitos deles que lá estão. Olha, gente, olha, me policio para falar aqui o que a gente pensa, mas vamos na parte boa, né? Ele tentando lacrar tal. O Eduardo Bolsonaro aparece ontem nessa reunião lá no CEPAC, lá na casa do Trump, né, na Mar-a-Lago, lá no resort, com nada mais, nada menos do que o presidente da Hungria. Aí vocês vão falar aqui para mim, não, Fabiano, o presidente da Hungria não é tão importante assim. Calma aí. Muito obrigado, primeiro-ministro Viktor Orbán, por conceder boa parte de sua apertada agenda nos Estados Unidos. Quem já viveu sob o peso das violações dos direitos humanos cometidas por regimes autoritários, como o da União Soviética, entende profundamente a perseguição que hoje enfrenta o presidente Bolsonaro, nossa família e milhões de brasileiros que defendem a liberdade. A recíproca é verdadeira, meu amigo, conte conosco. O Viktor Orbán também publicou nas suas redes sociais esse encontro com o Eduardo. Olha o que ele escreveu. Encontrei-me com o Eduardo Bolsonaro em Washington. Estamos firmemente ao lado dos Bolsonaros nesses tempos difíceis. Amigos e aliados que nunca desistem. Continuam lutando. Caça às bruxas políticas não tem lugar na democracia. E a justiça deve prevalecer. O Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, postou isso aqui nas redes sociais dele, esse encontro com o Eduardo Bolsonaro. Bandeira da Hungria, bandeira do Brasil, ou seja, o Eduardo Bolsonaro praticamente conseguiu mais líderes importantes no encontro dele aí, que ele está lá nos Estados Unidos, do que o próprio Lula. O Paulo Figueiredo colocou Eduardo é um líder global, quem não gostou, mande áudio chorando. E é um fato. Vocês entenderem o peso disso, meus amigos, olha só a mesa do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Só os VIPs, ele ainda fez questão de colocar. Estamos isolados, né? Ele colocou, ó, CEPAC, Paulo Figueiredo, VIP, o convite VIP, né, do CEPAC, endereçado ao Paulo Figueiredo, onde estava Eduardo Bolsonaro e tudo mais. O pessoal, lógico, não se sabe como que são as coisas na internet, né? Fizeram esse videozinho, porque eles tiraram uma foto lá na mansão do Trump, né? Os dois, né, ali e tal, nesse resort. E aí o pessoal fez essa montagem aqui, ó. Os dois aqui, ó. Aqui. A verdade é que o Eduardo hoje é muito mais importante no cenário político internacional do que o Lula. Ninguém leva a sério o que esse pingaiada fala, o que ele deixa de falar. Ninguém leva a sério, e esse é um fato. E aqui, ó, olha o que a gente fala. Ó. Baixa presença de líderes na cúpula de Belém frustra Brasil às vésperas da COP. O Pelego estava achando que ele ia conseguir levar pessoas de relevada importância. Às vésperas da COP30,
Belém recebeu ontem 57 líderes para a cúpula marcada por tensões políticas e pela pressão de avanços concretos na agenda climática. É a menor participação em COPs desde 2019, marcando um banho de água fria do governo brasileiro, do desgoverno, né? Entre os países do G20, apenas o Reino Unido, da Alemanha e da França estiveram presentes. Responsável por 1/4 das emissões dos gases de efeito estufa do planeta, a China optou por enviar seu vice-primeiro-ministro no lugar de Xi Jinping. Nem o Xi Jinping quis vir, né? Ele que se diz tão amigo do Lula, né? Tão amigo tal, né? E nem ele quis comparecer no evento de Inácio, porque sabe que só tem borracha ali. Agora, o que chamou a atenção foi isso aqui. O que seria isso, Fabiano? O Eduardo Bolsonaro, como a gente viu aqui, esteve com o Viktor Orbán, certo? A agenda do Viktor Orbán é de se encontrar hoje com o presidente Donald Trump. Olha lá, Viktor Orbán, confirmado na agenda de Trump de hoje, um dia após o primeiro-ministro da Hungria encontrar com o Eduardo Bolsonaro. Olha aqui a agenda dele. Vai se encontrar agora com o Trump, um dia depois de ter falado com o Eduardo Bolsonaro. Então, ou seja, as conjunturas internacionais, as pontes internacionais com pessoas importantes estão sendo feitas. Por isso que eu falei assim, muitas falam, não, mas o Viktor Orbán não tem relevada importância, sim, no cenário político internacional. Você vai ouvir na imprensa que ele é ditador, a mesma coisa que eles falam do Bukele, a mesma coisa que eles falavam do Bolsonaro, gozado que o Moraes e o Lula é democrático. Bolsonaro ditador, Viktor Orbán ditador, o Trump ditador, todos que vão contra a agenda deles, vira ditador, né? Sempre é assim. E aquilo que o Eduardo Bolsonaro conversou por um bom tempo aí com o Viktor Orbán será colocado na mesa lá com o Donald Trump hoje, pode ter certeza. E não foi só esse encontro. O Eduardo Bolsonaro também se encontrou com o embaixador Richard Grenell na residência de Trump, lá em Mar-a-Lago. Olha só. E eles fizeram questão de expor essa agenda toda que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos da América. Por isso que eu falo sempre aqui, gente, eu elogio bastante, principalmente o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo está fazendo um trabalho incrível, né? Incrível. A ajuda dele é realmente muito importante nesse momento da história política brasileira. O avô que fez uma contribuição gigantesca para o Brasil e agora o neto, né? Olha, isso é muito legal, muito legal. E sobrou a Miriam Leitão chorando, que as exportações do Brasil para os Estados Unidos recuaram em 37,9% em outubro. E representantes do desgoverno brasileiro pediu a retomada do diálogo comercial. O fato é só o Lula não está preocupado em absolutamente nada com tarifaço, em fazer ponte com os Estados Unidos, em tentar construir uma base sólida para voltar a ter negociações com os Estados Unidos da América. Ele não está nem aí. O Lula não está nem aí para empresário, o Lula não está nem aí para absolutamente ninguém, nem para os irmãos Joesley lá. Nem para os irmãos Joesley, que agendaram a reunião com o Trump e tal, como eles têm muito dinheiro, né? Que você ajudou eles a conquistar, não foi por esforços próprios, o dinheiro dos seus impostos fez esses irmãos Joesley aí construir essa fortuna, que nem agora recentemente a irmã desses perversos conseguiu adquirir aquela mina de potássio que o presidente Bolsonaro não podia nem chegar perto. Não podia nem chegar perto. Foi lá para a Rússia, lembra quando ele foi lá para a Rússia para poder tentar comprar o potássio ali dos russos em plena guerra, tal, era véspera mais ou menos da guerra da Ucrânia e tal. Aqui tinha mina de potássio, mas de jeito nenhum Bolsonaro podia nem imaginar. Mas é gozado, né? Os irmãos Joesley, a família Joesley pode. É uma barbaridade que a gente vê aqui. Tudo, lógico, em nome da democracia, que é aquele modus operandi. Os irmãos Joesley abastecem a imprensa, logo o discurso da imprensa vai ser totalmente favorável para ele. Não, mas ele é um empresário, ele precisa agora o potássio tem que ser explorado sim, afinal de contas, nas nossas terras. Gozado que vem China, diversos outros países, leva níquel, leva diversos outros minérios
aqui do nosso país, eles podem explorar à vontade. O próprio povo não pode. Aquela mesma história, né? O nosso país é para os outros, não é para os brasileiros. Você tem um carro, não é seu. Você tem uma casa, não é sua. Você, né, tem um seguro para o seu automóvel, também não segura nada. Porque quando você precisa, você tem que pagar franquia. Aqui é o imposto do imposto do imposto do imposto. É uma coisa de maluco. É um absurdo que a gente vê aqui no nosso país. E lógico, né? Nós vamos aceitando isso. Aceitando, não tá certo, não tá certo. Ah, não, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para ir atrás disso, não tenho tempo para correr atrás, não tenho tempo para reclamar. Enquanto isso, eles vão socando na gente. Você não tem, aqui nesse país, você não tem liberdade nem de ir e vir, o direito de ir e vir. Se eu quiser sair aqui de São Paulo, de São José do Rio Preto hoje, e quiser ir para São Paulo, na capital aqui do meu estado, sair daqui de Rio Preto, ir lá para a capital, se eu quiser fazer isso, e eu não tiver dinheiro para bancar os pedágios todos que tem, eu não consigo ir para São Paulo. É impressionante. Mesmo você já tendo pago o IPVA do seu veículo. É surreal. Surreal. Aí o governo, né, eles são contra as leis, né, são contra agiotas, que eu também sou contra, mas o maior agiota que tem é o governo. Se você não paga o IPVA, se você não paga o IPTU, esses impostos aí, teu nome vai para a dívida ativa, sobe um valor de 20%, se passar mais um tempo é mais 20%, são os maiores agiotas que existem. É uma barbaridade, né? Então a gente está vendo aqui o que os Estados Unidos está fazendo nesse momento com o Brasil, é simplesmente porque aqui não é mais uma democracia, se é que um dia foi uma democracia, né? A gente só teve direito a uma coisa, a pagar. A partir do momento que você teve um representante do povo que aliviava para o seu bolso, menos impostos e mais dinheiro no seu bolso, não, esse aí era o antidemocrático, o ditador. É uma cara de pau sem limites. Mas o fato é que agora a gente vai ver o Viktor Orbán hoje como presidente dos Estados Unidos, um dia após ter se encontrado com o Eduardo Bolsonaro. Essa flop do Lula aí foi totalmente mastigada. O Eduardo Bolsonaro conseguiu colocar água no chope do Inácio mais uma vez. Parabéns ao trabalho desse grande garoto. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. Solta o dedinho aí no like, vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Tô de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.